Olá, amigos. Boa tarde, noite a todos. Bem-vindos a mais esse Momento de Maria, momento de encontro, de reflexão com nossa mãe, com os nossos guias, mentores. Que esse horário de Maria seja para nós um refrigério na nossa caminhada. Pedimos que Jesus nos oriente, nos intua, nos acompanhe, ouvindo primeiro o Evangelho, um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, obra codificada por Allan Kardec. Hoje vamos ver uma parte do capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Nós abrimos já na instrução dos espíritos, no item 11. Mas vamos na primeira parte aqui ler Mateus, capítulo 5, versículo 3, que é o que Kardec coloca para iniciar esse capítulo. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino do céu. Diz Kardec, a incredulidade zomba deste ensinamento moral. Bem-aventurados os pobres de espírito. Como tem zombado de outras afirmaturas de Jesus por não as entender. Por pobres de espírito, Jesus não se refere aos homens desprovidos de inteligência, mas sim aos humildes. Ele disse que é deles o reino dos céus, e não dos orgulhosos. E aqui na instrução dos espíritos, que o item primeiro é o orgulho e a humildade. Que a paz do Senhor esteja convosco, meus queridos amigos. Venho até vós para vos encorajar a seguir o bom caminho. Aos pobres espíritos que antigamente habitavam a terra, Deus dá a missão de vir vos esclarecer. Bendito seja pela graça que nos proporciona em poder ajudar no vosso aperfeiçoamento. Que o Espírito Santo me ilumine e ajude a tornar minha palavra compreensível e que me conceda a graça de colocá-la ao alcance de todos. Todos vós, encarnados, que estáis em provação e procurais a luz, que a vontade de Deus me ajude para fazê-la resplandecer aos vossos olhos. A humildade é uma virtude muito esquecida entre vós, e os grandes exemplos que dela vos têm sido dados são pouco seguidos. Será que podeis, sem a humildade, ser caridosos para com o vosso próximo? Não, pois a humildade iguala os homens, mostra-lhes que são irmãos, que devem se ajudar mutuamente, e os conduz ao bem. Sem a humildade, apenas vos enfeitais de virtudes que não tendes, como se vestisseis uma roupa para ocultar as deformidades do vosso corpo. Lembrai-vos daquele que nos salvou, lembrai-vos de sua humildade, que o fez tão grande e colocou-o acima de todos os profetas. É um item grande, vamos parando aqui, que já tem muita coisa para a gente pensar. Quanto de humildade realmente eu tenho? É uma pergunta individual. Cada um deve se fazer e cada um de nós vai encontrar uma resposta, a sua resposta. Ele disse que sem a humildade é impossível praticar a caridade. É impossível, que a humildade nos iguala. Quantas vezes, em quantas circunstâncias, em quantas situações das nossas vidas, nós nos colocamos acima dos outros? Nas nossas conversas, nas nossas discussões, quando achamos que temos mais razão que o outro não sabe me ouvir, que o que eu penso é que é o certo, e quanto a gente tem visto nos dias de hoje de desentendimento em todas as esferas por causa disso, porque cada um de nós quer sempre ter razão, acha que a sua opinião é a mais importante. Nós não temos realmente ainda, como diz Lacordaire, que é o espírito que nos fala aqui, em Constantino, em 1863, essa é uma virtude muito esquecida de nós. E por quê? Talvez a resposta, uma parte da resposta, esteja no Livro dos Espíritos, na questão 913, que Kardec pergunta, falando justamente do egoísmo, entre os vícios, qual que podemos considerar radical? E os espíritos começam dizendo assim: já dissemos muitas vezes, o egoísmo.
Essa é a questão 913. Então, em várias outras respostas, eles já nos dizem isso. Dele deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos existe o egoísmo. Ora, onde há egoísmo, não dá para haver humildade. Sentimentos são meio incompatíveis. Se eu quero tudo para mim, suponho que é porque eu mereço, é porque eu sou melhor. E onde fica a humildade? Como nos diz Lacordaire, a humildade iguala todos os homens. O egoísmo nos separa uns dos outros. E os espíritos seguem dizendo: por mais que luteis contra eles, não chegareis a extirpá-lo enquanto não o atacardes pela raiz, enquanto não lhes houverdes destruído a causa. Que todos os vossos esforços tendam para esse fim, porque nele se encontra a verdadeira chaga da sociedade. Quem nessa vida quiser se aproximar da perfeição moral deve extirpar do seu coração todo o sentimento de egoísmo, porque o egoísmo é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Quanto nós já temos para refletir sobre isso, mas refletir no nosso dia a dia, na nossa vida. O estudo do Evangelho, o estudo da obra de Kardec, o estudo da codificação, não são para ser uma coisa simplesmente intelectual, são para ser um roteiro das nossas vidas. E nós sabemos que nós temos essas más inclinações, que nós viemos aqui para repará-las, e vamos procurar pensar nesses dias, essa semana, como se manifesta em nós o nosso egoísmo. Se nós não acharmos egoísmo em nós, é porque ele está ultrapassando todo possível, né? É tanto egoísmo que a gente não consegue reconhecer. E a gente volta à máxima primordial: conhece-te a ti mesmo. Eu só vou poder mudar em mim aquilo que eu reconhecer que eu tenho. Mas se eu não tiver humildade, eu não vou reconhecer nenhuma má inclinação, nenhum defeito, nenhuma chaga moral. E nós temos muitas. Então, vamos ver o que é o orgulho, onde ele se manifesta em nós, o quanto de humildade nós temos. Ficar um exercício para essa semana, que parece que nós vamos ter muito trabalho. Com certeza, todos nós vamos ter muito trabalho olhando para isso, mas será extremamente libertador quando nós reconhecermos em nós algumas das nossas falhas, porque aí sim poderemos intervir, poderemos nos esforçar para mudar e nos tornarmos um pouco mais fraternos, um pouco mais cristãos de verdade. Fica então o convite a essa reflexão. Graças a Deus. Hoje nós vamos ler Tempo para Entendimento, mensagem de Francisco Cipriano, irmã Germana, psicografado por Celi Durão durante os trabalhos no mato. O aproveitamento do tempo. Todos os segundos de suas vidas terrenas são preciosos. Por que desperdiçá-los lembrando-nos de mágoas que não foram esquecidas, pensando com tristeza nos entes queridos que já se foram, ignorando o que lhes é respectivo? Que eles se foram porque cumpriram suas missões na terra e que muitos ainda têm que resgatar dívidas passadas. Aproveitando seus minutos para a meditação, para a elevação espiritual, para ajudar o seu próximo, para dar uma palavra de conforto e força para aqueles que necessitam de um alento para a sua caminhada. Aproveite seus minutos para contemplarem a beleza do céu, das flores e dos frutos. Quanta beleza há nos frutos que nos alimentam! Já pensaram que o Pai Eterno, além de dar a propriedade de alimentar, deu beleza, cor e forma aos frutos? Aproveite seus minutos
para dividir com os outros todo esse amor que vocês insistem em guardar e mascarar tudo isso num gesto de indiferença para não parecerem tolos aos olhos dos outros. Sejam carinhosos, caridosos, bons, espalhem essa energia acumulada de bondade, todo instante, a todo minuto. Principalmente que dedique seus minutos para um pensamento nos seus guias espirituais e no nosso bom e amado Jesus. Fique na paz de Deus e de São Francisco de Assis. Que assim seja, graças a Deus. Hora do Ângelus. É a hora que Maria recebeu a anunciação de que estaria grávida daquele que veio para nos redimir, daquele que veio para nos salvar, daquele que emprestou sua vida, seu sangue e que doou tudo isso por nós, e que nós temos que estar junto com ela e com ele o tempo todo em nosso coração, pois é a fé que nos eleva, é a fé em Maria, é a fé na proteção de Deus, é a fé que nos faz vencer a cada dia os nossos atritos, nossos problemas, todas as barreiras, todas as pedras que estão no caminho. Como ele abriu o mar para que os escravos passassem, ele vai abrir os caminhos do céu e da terra para que possamos passar, se nós tivermos fé, muita fé. E Maria, Mãe querida, Mãe abençoada, protetora de todos nós, intercedei junto ao Pai para que melhore nossas vidas, nosso mundo, para que diminua as guerras, as brigas, as destruições, para que a natureza nos perdoe os erros que nós cometemos e nos deixe calmos e ao ponto de só agradecermos.
Mãe Maria, louvada seja a sua hora, louvada seja a sua bênção, louvado seja o seu filho. É hora de estarmos com você, de agradecer, de sorrir, de te abraçar e te beijar, mesmo longe de ti, pois é a mãe, é aquela que nos dá o carinho, o afeto, igual nossa mãe da terra, a nossa mãe material que está aqui conosco, que vive por seus filhos. Tu és a mãe maior, a rainha de todas as mães, a mãe que guia as mães da terra, a mãe que é exemplo para as mães terrenas, é a mãe de todos nós, é aquela que nos melhores momentos e nos piores momentos está conosco, é aquela que nos eleva, nos traz luz, paz, prosperidade, amor, dignidade e confiança. É em Ti, Maria, que encontramos todas as virtudes a que devemos seguir. É em Ti, Maria, que devemos estar focados. É em Ti, Maria, que nós dedicamos todos os nossos passos diários. Obrigado, Mãe Maria. Há momentos na vida em que nos sentimos perdidos. Nosso rumo permanece indefinido e nossos sonhos escondidos em algum lugar desconhecido. Mas não podemos abaixar os braços e encarar nosso futuro com apatia. Viver sem objetivos é como andar em círculos, nos cansando inutilmente sem sair do lugar. Por isso, nunca desista de procurar o seu caminho. A felicidade está nos esperando. Só temos de ter força e correr em busca dela. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.